Você já sentiu culpa? Bom, muito provavelmente já. E esse vídeo é sobre culpa. Mas antes, eu quero fazer aqui um react. Vou estrear esse quadro de reacts aqui, que agora eu tô ficando chique aqui no canal, com esse recorte do filme Gênio Indomável, que eu acho que é um filme belíssimo e tá no meu top 5 de filmes favoritos. Inclusive já falei dessa lista pessoal lá no meu Instagram, tá? Mas vamos aqui, eu vou reagir e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse sentimento, tá bom? A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Eu sei. Não, você não sabe. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Tá legal. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Não brinca comigo. A culpa não é sua. Não brinca comigo, tá legal? Não brinca comigo, Sean. Você não. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Tá aí, né? Matt Damon novinho, né? Super talentoso do lado de um gigante, né? Do cinema de Hollywood, que foi o Robin Williams. Mas assim, aqui nessa cena, o contexto ele cabe, porque se você assistir o filme, você vai entender o porquê que a culpa não é dele, né? Eu acho que isso é interessante, pensar que muitas vezes nós passamos a reagir sobre coisas na nossa vida porque entendemos mal o nosso lugar diante de um determinado contexto. E aqui eu não estou fazendo uma análise do filme, tá? Mas serve para a gente entender uma coisa. Esse garoto no filme, ele tem uma situação e ele passa a reagir a essa situação ao longo da vida dele. Portanto, a culpa não era dele, né? Mas ele pega para ele. Então, nesse momento aqui, né? Lógico que é uma cena cinematográfica e tem toda uma licença poética, mas essa cena aqui, o psicólogo dessa forma, né, ele consegue tem permissão para chegar no íntimo dele e poder falar às claras, né? Olha, você não teve culpa sobre esse teu passado e essas coisas que aconteceram, né? Você não tinha responsabilidade sobre essas questões, né? E é difícil porque uma vez que você passa muitos anos respondendo a comportamentos de compensação dos quais você nem entende direito como você reage a respeito do que na sua cabeça você tem culpa, entender que de repente você está liberto disso é tentador e assustador. Mas para além desse contexto, é importante dizer uma coisa. As terapias, elas são diversas e as leituras que cada modalidade e abordagem entregam para os seus pacientes e clientes também nem sempre correspondem, né? As metodologias são diferentes. Isso é importante dizer porque a partir de agora que eu vou comentar com vocês aqui tem uma influência antropológica, filosófica, tomista, tá? E isso é importante dizer porque, do ponto de vista de saúde mental, considerando essa linha de raciocínio, né, essa visão de homem, nós entendemos que a culpa ela é um sentimento extremamente importante para nossa sanidade. Como assim? Bom, primeiro, se eu sei que eu tenho alguma culpa sobre alguma coisa, de fato, não que eu projete essa culpa, mas se eu reconheço que errei, de fato era responsável por algo e negligenciei, portanto, acabo tendo culpa, se eu reconheço isso, bom, automaticamente uma série de reações começam a acontecer, os famosos desdobramentos próprios daquela situação. Ou seja, uma vez que uma pessoa sente culpa, é porque ela reconheceu que ela errou. E errar diz a qualidade de ser humano que ela é, diz a qualidade do seu caráter, coloca ela como uma pessoa não tão boa. E isso gera vergonha.
É como se a gente não quisesse ser visto, né? Na sequência, sentindo-se envergonhado, é natural que a nossa capacidade de inteligir sobre aquele fenômeno dê mais uma sequência. E da vergonha começa a nascer o arrependimento. Então a pessoa sente remorso. Ela, nossa, eu não queria ter feito isso. Eu tenho vergonha por ter agido errado e não queria mais agir dessa forma. Ao arrependimento. E para fechar o ciclo, deve haver um desejo real de reparação desse erro. Olha só que coisa bonita, olha que caminho ordenado de sentimentos e sensações que vão ajustando a pessoa no sentido de deixá-la adequada, deixá-la uma pessoa que... Adequação aqui no sentido amplo, não estrito, né? Mas uma adequação onde eu tenho paz de espírito. Por quê? Porque eu sofri de forma coerente dentro de um contexto que lhe cabia, né? Cabia à pessoa que reconheceu o erro. E isso projetou uma forma de não ser mais assim, de não errar mais. Então o sentimento de culpa ele é extremamente importante quando você consegue saber o seu lugar. Se você sabe que a culpa foi sua de fato, é importante que você dê esses desdobramentos e, por fim, chegue no desejo de reparação. Repare, né? Ou seja, no comportamento de fato, né? Não só desejar, mas, poxa, se eu errei, vou lá e peço desculpas. Ou, se eu quebrei alguma coisa, eu compro uma outra coisa equivalente ou a mesma, se for possível. Existem situações que na nossa vida não vão ser possíveis a reparação perfeita. Mas não é por isso que não há possibilidade de reparação. E aí sim pode-se entrar alguma compensação semelhante, né, na atitude esperada para aquele contexto. De qualquer forma, esse esforço de não querer se sentir mais assim, não porque o sentimento é ruim, mas porque você de fato entendeu que você não foi bom para aquela outra pessoa ou não fez bem para aquele coletivo de colegas, de trabalho, enfim, de familiares e tal. Então, é importante. Não dá para dizer que a culpa não é nossa quando nós temos. Mas também não dá para dizer que a culpa é nossa quando não temos. Mas e aí? Qual é a sua conclusão depois desse vídeo, né? Você lembrou de alguma situação do qual você sentia que era culpado, mas percebeu que não tinha culpa? Ou onde está a sua culpa? Você tem feito um exame de consciência que tem te ajudado, por exemplo, a perceber que de repente você não está sendo tão bacana quanto poderia vir a ser se mudasse às vezes um jeito de falar, de agir, de reagir? Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se esse vídeo deu abriu os horizontes de alguma forma. Curta, compartilha e comente, tá? Conta aqui pra mim que eu quero saber o que você achou de tudo isso que a gente conversou aqui rapidinho com esse react aqui tão bacana, beleza? Um abraço e até breve.